Pai, também quero pedir que o Senhor esteja nos dando, Senhor, espírito de revelação, Senhor, sobre a Tua palavra nessa noite, Pai. Deus, aquilo que nós vamos compartilhar hoje, Jesus, aqui, do que o Senhor está fazendo em nós, Pai. Que todos aqui possam entender, Senhor, o que o Senhor tem para cada um, Pai, como eu tenho entendido o que o Senhor tem para mim, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Gente, vocês me perdoem se eu me perder aí um pouquinho, alguma coisa, vocês me desculpem, já estou pedindo perdão já antes, já para ficar no crédito, mas é uma alegria estar aqui com vocês nesse momento. E esses dias a gente tem sido exposto, a palavras assim que têm sacudido a gente, na verdade, Para mim, assim, acho que tem realmente me, como se diz, desconstruído, mas a minha esperança está que Jesus está comigo, então isso tem fortalecido o nosso dia a dia. E eu queria que vocês estivessem abrindo a palavra em Hebreus 12, 1, 3. Todo mundo aí conectado? Está feliz? Que bom. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. É uma palavra bem inspiradora, nos dias de hoje. Nós temos sido inundados sobre palavras falando sobre o nosso sacerdócio, falando sobre a intimidade, falando sobre o nosso relacionamento com Jesus. Porque não adianta nada a gente vir aqui, ouvir tudo que a gente está ouvindo e isso só ser uma música aos nossos ouvidos ali, que não vai gerar nada. E lá em casa, para mim, isso tem sido muito forte. Jesus tem pegado a gente ali de uma forma valendo, ou vai ou racha, para que a gente se torne cada vez mais parecido com Ele. Eu acredito que aqui muita gente também está passando por isso, passando por essas transformações. E Ele está dizendo para nós que Ele tem uma carreira para nós. Ele está dizendo para nós que Ele tem um propósito na vida de cada um aqui. E quando a gente entende isso, quando a gente olha isso com esperança, a gente começa a entender que essas palavras que a gente tem ouvido vão fazendo sentido para nós. Na hora, às vezes, você está ouvindo ali uma correção, uma coisa que você precisa corrigir na tua vida, aquilo não faz sentido nenhum. Só que quando você começa a entender que o Senhor está te dizendo que Ele tem uma carreira, Ele tem uma proposta para você de vida, uma vida nova nele, então aí as coisas começam a se clarear. E, na verdade, eu queria perguntar para vocês, o que vocês estão fazendo com essas palavras que nós estamos recebendo aqui, domingo após domingo? O que a gente está fazendo com essas palavras? O que você está fazendo com as palavras que você está lá recebendo no teu GC? O que você está fazendo com as mesas que você está ali, sendo abençoado, os discipulados? O que você está fazendo com tudo isso? Vou dar um minutinho para você pensar aí. O que você está fazendo com tudo isso? Ele tem dito para a gente, não deixe pendências no teu passado. E aí? Como que está? Está se organizando? Ele tem dito, perdoe aquele que te magoou. Você perdoou? E aí? Ele tem dito para você, corrija a sua área financeira. E aí? Está corrigindo? Isso, quero dizer para vocês que Ele falou para mim. Então, antes de eu estar aqui compartilhando com vocês, essa palavra pegou meu coração. Pegou a minha vida, pegou a minha casa.
E não é fácil, né? A gente se entrar ali e falar, Jesus, eu quero ser corrigido, eu quero caminhar naquilo que o Senhor quer para mim. É uma renúncia. E Ele tem dito para nós, tem dito para mim, Ingrid, você tem absorvido muito, mas você tem agido pouco. E aí? Ele já deu direção para você. Ele já falou para você. Vai, saia, faça. Mas a gente fica ali esperando um Jesus mágico. Uau, vem aqui, Samuel. Tá. Jesus pode fazer? Não tenho dúvida. Jesus é incrível, ele faz o que ele quiser. A gente não pode nem colocar ele numa caixinha. Mas existe uma coisa que eu e você temos que fazer nesse relacionamento aí, que é uma responsabilidade minha e tua, que se a gente não fizer, Jesus está lá, pronto, ele já fez. Mas se eu e você não fizer a nossa parte, esse projeto é incompleto. E meus amigos, nós estamos vivendo uma estação nova. Só que a minha vida e a tua vida precisam responder a Jesus de uma forma rápida, de uma forma incrível. Porque Ele já nos habilitou, Ele já nos deu tudo o que a gente precisa, só que a gente ainda está lá. Domingo após domingo, ouvindo uma palavra, GC após GC, ouvindo uma... Glória a Deus, não estou falando mal, por favor. Glória a Deus que está indo, que está vindo. Mas assim, você quer que as águas continuem aonde? Né? Nos joelhos, nos artelhos. Você que vai decidir. E aí é o nosso papel, nossa responsabilidade. Sabe, nós como cristãos estamos jogando totalmente uma responsabilidade que é minha e tua em responder a Jesus. Tudo para Ele. Estou falando isso porque eu entendi isso na minha vida. Falei, uau, Jesus, então quer dizer que isso aqui eu que tenho que fazer? Sim, eu já te falei. E você está aí ainda viajando na maionese. E aí? Então, nós estamos sendo expostos todo dia a algo. Para percorrer essa carreira que Ele está nos propondo. Mas é minha responsabilidade e tua responder a Ele. Ou com rapidez. Ou nós vamos chegar daqui 10 anos. E aí, Fábio, respondeu a Jesus? Daí você vai me dizer, puxa, Ingrid, respondi. É isso. Nós precisamos responder a Jesus. Responder ao Espírito Santo. E muitas vezes nós achamos que a gente está sozinho nesse processo. A gente esquece que Ele deixou o Espírito Santo conosco. Que nos leva a toda a verdade. Que vai nos ajudar a vencer todo o processo. E o Espírito Santo capacita pessoas para te ajudar nesse processo. Lá no teu GC, eu tenho certeza que tem pessoas que estão passando por coisas que já passou por coisas que você está passando e hoje pode te pegar na tua mão e falar, vamos lá, vamos orar, vamos junto buscar em Deus. E aí, meus amigos, que resposta a gente está dando? A gente está governando essas coisas que Jesus está falando para a gente. Nós temos, né, a gente ouviu umas pregações atrás sobre o sacerdócio, sobre a gente praticar o quartinho. E aí, como é que está o teu quartinho? Eu não quero pôr peso em ninguém, por favor. É isso uma palavra que Deus tem que falar comigo. Então, eu estou compartilhando isso com vocês. E aí, você está orando? Você está buscando a palavra? Quando você tem que responder a Jesus... Sim, Jesus, eu estou aqui. E aí? Como que está? Hoje é uma noite para você refletir sobre isso. Jesus está falando, olhe para as pessoas como eu olho para as pessoas. Olhe para as pessoas com o meu olhar. E aí, você está olhando para as pessoas com o olhar de Jesus? Ou você continua olhando para as pessoas com o teu olhar que condena elas, porque você já sofreu um dano, já sofreu uma dor. Então, você absolutamente já condenou aquela pessoa. Você nem conheceu ela, mas você já colocou ela lá condenada. Cancelada, né? Que é a moda agora. E aí? Quando você pratica o quartinho, que é um princípio básico, né? Que a gente tem aprendido,
Ele vai mostrar para você que você precisa mudar nisso, mudar naquilo. Acho que desde que a gente entrou aqui, o Lauro e eu, a gente está passando, né? Está amassando a gente. Em julho, o Lauro teve um burnout. Chique falar assim, né? Mas é horrível, gente. É horroroso. Tipo, um burnout é uma pessoa ficar meio doida no trabalho, ficar louca lá, pega o computador. Não, brincadeira, ele não fez isso, mas quase fez. Quase jogou eu para fora, né? Mas, tipo, a pessoa fica, sei lá, fora de si. Ele tomava café assim, ó, tipo, nervoso. Não conseguia descansar em Jesus. Porque ele se deparou com uma situação e aquela situação comandou ele. E aí? Mas a gente falou, Jesus, caminhando com pessoas aqui, o Espírito Santo ministrando no nosso coração. A gente falou, Jesus, a gente vai passar por isso, a gente vai vencer. E graças a Deus a gente venceu esse dia mal, né, que nos assolou. Eu lembro assim que eu estava... Foi bem no dia da inauguração aqui da nave, né, no templo, não sei como que vocês preferem, mas da igreja, né, do novo lugar, novo espaço. E aí, eu lembro que a gente veio aqui na segunda-feira feliz. Na terça-feira, gente, tudo mudou. Estourou a bomba. O Lauro, eu achei que ele ia ter um infarto, ele ia morrer. E aí, assim, as coisas aqui aconteciam, todo mundo feliz, e a gente foi viajar. Foi uma viagem, assim, meu Deus, né? Que, tipo, a gente nem aproveitou direito, porque o Lauro estava bem mal, emocionalmente, né? Mal, assim, não fisicamente, mas, tipo, acaba afetando tudo. E aí, o Senhor nos orientando, permaneça. E essa palavra, ele fala assim, persevere e olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quando você está passando por um problema, você não vai olhar para o problema, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque se você olhar para o problema, você vai ficar com medo. O problema vai te engolir. Olhe para Jesus. E aí a gente começou, Jesus, a gente não está vendo, mas a gente está buscando, está olhando você aqui. E as coisas começaram a se clarear e Jesus começou a, né? E aí eu lembro que um dia a Marcela falou para mim assim, Ingrid, não se distraia. E um dia eu estava lá bem louca, distraída, chorando, Senhor, né? Tipo, agora eu dou risada, gente, mas na hora eu estava bem louca mesmo, chorando. E desesperada, tipo, meu Deus, e agora? E aí o Senhor falou, Ingrid, calma. E aí eu lembrei daquilo que a Marcela tinha falado. Eu falei, meu Deus, a gente está se distraindo, gente. A gente está olhando para o problema, a gente está olhando para aquilo que não é para a gente olhar. E aí as coisas começaram a mudar. E tem sido incrível o que a gente tem vivido. No evento aqui, eu estava aqui, eu tinha a sensação assim, sabe como se tivesse uma livraria assim, ó, e alguém pegasse aqueles livros assim, ó, tipo, e você está andando no corredor, sabe aquele filme americano que tem aqueles corredor bonito de biblioteca? Eu estava lá andando assim, ó, de repente começou tudo a cair na minha cabeça. Gente, aquela sensação que aquilo estava acontecendo comigo. Eu falei, meu Deus, está caindo tudo, Jesus, estava tudo organizado, agora não está mais. E aí depois eu comecei a entender que nada mais, nada menos que era uma oportunidade de Jesus começar a organizar, me ajudar a organizar algumas coisas que eu achava que estava no lugar, mas que na verdade não estavam no lugar. Então a gente às vezes está passando por um problema e a gente se assusta com aquele problema, mas se a gente parar e pensar, aquele problema é uma oportunidade de Jesus se manifestar. E aquele problema é uma oportunidade de você se alinhar com o coração de Deus. É uma oportunidade de você se alinhar ao coração de Cristo. De você chegar lá e falar, Jesus, o que eu preciso mudar? O que está acontecendo? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso me alinhar com você? Gente, nós temos que pensar o seguinte, aqui,
Muitas pessoas que estão aqui são pessoas que já conheciam a Jesus. E o Lauro sempre fala isso, que nós não somos um ajuntamento de pessoas que conhecem Jesus e que vieram para uma igreja nova na cidade de Curitiba. Não, nós não somos essas pessoas. Nós somos filhos e filhas que estão queimando por Jesus e que querem algo novo na sua vida. Que querem viver aquilo que Jesus está falando para você. Então, quer dizer, quando você olhar para um irmão aqui, ele já teve uma história em outro lugar. Você não pense que ele é mais um. Não, ele é um filho que veio aqui queimar com você e buscar aquilo que Jesus tem para ele. Quando você começa a olhar dessa forma, nessa perspectiva, você vai olhar e vai pensar, esse lugar é um lugar de transformação. Esse lugar é um lugar onde a minha vida vai mudar. Eu não perdoava, agora eu vou perdoar. Eu não sei, eu era mal-humorado, agora eu vou ser uma pessoa alegre. Eu era barraqueiro, agora eu vou ser uma pessoa gente boa. Entendeu? Porque Jesus transforma. Não tem como, gente, você chegar próximo a Jesus, você chegar a um encontro com Ele e você sair igual. Não tem como. Se o teu coração está queimando, você não vai sair igual. Você vai sair diferente. Não tem como você se deparar com Jesus e simplesmente... Valeu, Jesus. Que medíocre. Que medíocre. Você está encontrando com Jesus, o autor e consumador da fé. Uau! Eu quero ser parecido com você, Jesus. Dói, claro que dói mudar, gente. Dói a gente deixar da gente ser chato. Dói a gente deixar da gente ser ranzinza muitas vezes. Dói a gente deixar a nossa justiça própria de lado. Dói a gente ser o dono da razão. Dói a gente deixar de lado. Querer que Jesus... Puxa, Jesus, o que o Senhor tem para mim? Dói a gente entregar o controle a Ele. Porque a gente muitas vezes quer ter o controle. Mas eu tenho certeza, eu falo isso pela minha vida, que quando a gente entrega de verdade, controle para Ele, tudo muda. E se você está aqui hoje, meu amigo, essa palavra é para você. Não pensa, puxa, fulano podia estar aqui. Fulano não está aqui, a palavra não é para ele, a palavra é para você. Olha para a pessoa que está do teu lado, dá um cutucão nele, bem gentil, assim, ó. Fala, essa palavra é para você, tá ligado? Mas aperta ele, Samanta, ali, ó. O Rafael faz assim, é para você. Bem forte. Faz assim, Bruno, aperta a Dani aí, fala, é para você. Para você, meu amigo. Eu quero que você marque lá, ó, o dia de hoje, fale assim, Jesus, hoje o Senhor está me dando uma página em branco. Faz de conta que Jesus está te dando uma página em branco agora, na tua cabeça, aqui, ó. Está te dando profeticamente. Essa página em branco é a oportunidade que você tem de colocar em prática o que você ainda não colocou. É a oportunidade. E eu vou dizer para vocês, não é fácil, é difícil. Mas nós temos o Espírito Santo que está conosco, que nos ajuda, nos conduz a toda a verdade. Nós temos aqui pessoas que vão caminhar com você. Você tem amigos, né, que muitas vezes nem estão aqui, mas que caminham com você, que te ajudam a enxergar. Teve um dia que no meu GC eu falei, estava revoltada, a carne velha, assim, ó, no dia, assim, ó, ela estava ressuscitando. Falei, morre, desgraçado, você já morreu, você não vai ressuscitar. Eu estava indignada com uma situação. Fui lá no GC e falei, era a palavra e já coloquei, eu estou muito brava, olha, a carne velha já estava ressuscitando, mas tudo bem, já estou, né? E foi muito legal. Porque naquele dia, Jesus usou as pessoas do meu GC
para me ajudar a alinhar meu coração novamente com Ele. E eu poder enxergar novamente coisas que eu não estava enxergando. E eu poder olhar com uma outra visão aquele problema. Entender que aquela tempestade nada mais era que uma oportunidade de Jesus se manifestar. E aí a tempestade tem se manifestado na tua vida de uma forma gigantesca? Ou você tem declarado, Jesus, essa tempestade, o Senhor pode se mover? Sabe, muitas vezes a gente tem ouvido todas essas palavras. O Senhor tem falado tudo isso para nós. Mas a gente vai para casa, fecha a palavra e passou. Aí, na quarta-feira, ou na quinta, ou enfim, você vai lá, abre de volta, compartilha. E aí, engraçado que o diabo, ele fala para a gente, né, o inimigo, usa alguém lá, um filho dele lá, para falar para você, às vezes, que você é incapaz de fazer aquilo que Deus está falando para você fazer. E você acredita. Você fala, é verdade. Eu sou isso mesmo, eu sou incapaz. Verdade, eu sou derrotado mesmo. Eu sou um Zé Mané. Mas Deus está falando assim para você, que você é filho, que Ele quer que você mude de vida, que Ele tem novas vestes para você, que Ele tem uma nova estação para você viver. E você fala, não, eu não acredito não. Quem está sendo mais forte aí na sua vida? Qual voz você está ouvindo? A voz do medo? Vou falar por mim. O Senhor muitas vezes me deu projetos, meus amigos, que eu guardei na gaveta. E depois eu vi o projeto acontecendo. Porque eu tive medo de ir lá e fazer. Eu tive medo de ir lá. Mas Jesus estava falando para mim que era para eu fazer. E como é difícil, né? Eu estou saindo desse lugar onde eu estou colocando aquilo que Ele está falando para mim em prática. Mas se você ouvir o medo, se o medo estiver te comandando, não vai dar. E Ele nos diz que Ele nos deu um espírito de coragem. E aí a gente não lê a palavra, a gente não sabe. A gente não sabe a arma que a gente tem, essa arma poderosa. Essa arma tem tudo. Claro que você tem que pedir para que o Espírito Santo esteja com você ali, te trazendo a revelação. O Senhor tem falado muito comigo com relação a governar. Estou eu lá lendo a palavra, eu quero que você leia comigo lá em Mateus 25. Vou fazer vocês acordar, que eu estou achando que vocês estão meio dormindo, hein, gente? Por favor, me ajudem. Brincadeira, não tem ninguém dormindo, não. (Mateus 25:1) ali é a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. E no fim chegou as imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade vos digo que não as conheço. Portanto,
Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E aí eu estou numa manhã lá, no meu momento com Jesus, com o Espírito Santo ali, estou lendo essa passagem e o Espírito Santo ministrando muito o meu coração com relação a governar, com relação a saber dizer sim, a saber dizer não. E aí me deparo com essa palavra. As preparadas, vou falar assim para vocês gravarem, elas falaram o que para as despreparadas? Não. Não. Mas se a gente que às vezes está lá, viajando na maionese, né, achando que está conectado, achando que está preparado, ia falar, ai, tá bom, querido, vou dividir um pouquinho com você aqui. E não sabe governar, não sabe governar as informações que Deus está falando para a gente, não sabe se posicionar, não sabe dizer, não, essa amizade não é uma boa amizade para mim, não, esse não é um bom trabalho, não, eu não vou. A gente não sabe. É claro que aqui é uma parábola falando sobre a vinda do rei, mas assim, eu entendi muito claro para mim nesses dias que a gente precisa saber dizer, se posicionar, mas a gente só vai saber se posicionar em Cristo, da forma certa. E se a gente não estiver praticando aquilo que a gente está vivenciando todos os dias aqui nesse lugar, a gente vai ficar à beira do rio, à beira do caminho. E meus amigos, tudo isso, o Senhor quer que você se torne uma pessoa semelhante a Ele. Você sabe por quê? Porque o nosso chamado é levar pessoas a Cristo. O nosso chamado é levar pessoas para Cristo. Eu achava que o meu chamado era tocar violino. Piada interna, gente. É que eu comprei um violino há 300 mil anos, eu não sei tocar. Então, todo mundo fica rindo da minha cara, mas eu ainda vou alcançar, nem que seja com 70 anos, eu vou tocar violino. Escutem. Brincadeira, não vou tocar. Brincadeira, não vou tocar. O violino está lá em casa, né, Laura? Está só virando pó. Mas, assim, gente, até me perdi aqui agora, viu? Gente, me perdi. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês, a gente precisa se posicionar. A gente precisa entender que o nosso chamado é levar pessoas a Cristo. Mas se eu não levo pessoas a Cristo, não tem sentido a minha vida. Você já pensou que quando Jesus está querendo que você diga sim para essas transformações que Ele quer que você faça na sua vida, nesse posicionamento que Ele quer que você faça, que eu faça, é para que você se torne mais parecido com Ele. Sabe por quê? Porque você carrega algo dentro de você, que Ele depositou em você, que só você pode derramar por onde você for. Só você, o que está dentro de você, ninguém pode depositar. Ninguém pode derramar, só você. Ele depositou algo em você. E só você. E Ele acredita no que Ele depositou, porque Ele sabe que é poderoso, que é transformador. E esse amor que corre em você, que é o amor de Jesus, é para tocar as vidas. E você já parou para pensar que talvez você seja a única Bíblia que uma pessoa possa ler? A sua vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. E aí? É por isso que nós temos que deixar Jesus derramar aquilo que Ele tem para nós. Dizer sim, Jesus, eu quero, mas sim em ação. Chega, meus amigos, a gente se comprometer somente verbal. Somente na emoção. Está na hora da gente se comprometer de verdade. Falar, Jesus, eis-me aqui, Jesus. Eu quero ser transformado. Jesus, o que eu preciso ser transformado? Pegar todas essas palavras que a gente tem recebido nesses dias e falar, Jesus, eu quero. O que eu preciso mudar? Eu preciso perdoar, vou perdoar. Eu preciso me ajustar aqui, eu vou me ajustar. E aí você vai desfrutar de uma presença de Cristo poderosa, inesgotável.
Porque Ele é inesgotável, meus amigos. E aí, eu quero dizer para vocês mais uma coisa. Nós estamos sendo chamados para sermos filhos maduros. Filhos maduros. Filho maduro não fica de mimimi. Filho maduro não fica de mimimi. Precisa corrigir, vai lá e corrige. Filho maduro entende que precisa mudar, vai lá e muda. Ah, mas eu sou um bebê ainda espiritual. Permaneça onde você está. Tudo certo, na sua estação. Cada um na sua estação. Mas se você entende que Jesus está te chamando para ser maduro, um filho maduro, essa palavra é para você. E hoje Ele nos convida a sair desse lugar. Ele diz para a gente sair desse lugar de falta de governo, desse lugar de apatia, desse lugar de medo, desse lugar de falta de atitude, desse lugar de comodismo. Como é difícil a gente sair desse lugar de comodismo. Que a gente diz zona de conforto, né? Mas de conforto não tem nada, gente. Porque uma hora a conta chega e quem se dá mal é a gente. Então, hoje é um dia para você decidir. Se você está, puxa vida, tudo que você tem recebido nesses dias, nessa nova estação, você tem dito, beleza, Jesus, eu estou fazendo, tudo bem. Mas a gente sempre pode ir mais. Mas hoje, eu senti muito forte no meu espírito de compartilhar essa palavra com vocês. De dizer que a gente pode sair desse lugar que a gente está de comodismo. Muitas vezes de medo, de apatia. Não sei, você pode identificar melhor o lugar que você está. E amém, se você está no lugar correto, se posicionando, dizendo sim para Jesus. Amém. É isso, permaneça. Agora influencie outros a saírem desse lugar também. Ele nos envia pessoas, Ele nos envia as ferramentas, o Senhor nos envia tudo o que a gente precisa para que nessa estação a gente viva da forma completa que Ele tem para nós. Eu queria que você se levantasse nesse momento. O louvor também, se quiser, pode vir. Eu queria que você escolhesse uma pessoa aleatória mesmo, sei lá, alguém que Jesus colocar no teu coração aí. E você fosse orar com essa pessoa, impulsionando ela e ela impulsionando você, orando uns com os outros, para que a gente possa começar a vivenciar sabe, como igreja, esse novo tempo de maturidade, esse tempo de governo, de governar as nossas emoções, de governar tudo aquilo que Jesus colocar na nossa mão. Então, o louvor vai estar aqui rolando. E eu queria que você, se você se sentir claro, confortável, se não pegar alguém que está do teu lado aí. Mas, cara, isso é sair da zona de conforto. Isso é uma, sabe, vou sair da minha zona aqui. É melhor orar com você, que eu já te conheço. Mas saia, né? Vá, ore com alguém que você talvez nunca viu, ou que você já viu, mas que você sempre teve vontade de orar com alguém. Se movimente. Vamos lá, meus amigos, vocês conseguem. Vamos lá, seja corajoso.
Seja forte e corajoso. Você é forte e corajoso. Espírito Santo, pergunta, Espírito Santo, por quem que eu vou orar, Espírito Santo? Começa aí já a praticar aquilo que o Senhor está falando no teu coração. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Sim, Jesus. Nós queremos, Pai, colocar essa noite, Jesus. Queremos colocar Jesus essa noite, as pessoas que estão aqui neste lugar, Pai. Nós não queremos sair mais iguais daqui, Jesus. Nós queremos ser ousados. Nós queremos ser filhos maduros. Nós queremos prosseguir para o alvo, Deus. Sem medo, Deus. Sem medo, Jesus, de fazer a tua vontade, o teu querer. Espírito Santo, age em nós. Age em nós nessa noite. Age em nós de forma poderosa. Age em nós de forma poderosa, Jesus.